Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o nosso primeiro episódio da playlist Agronegócio. Setor este, que na minha humilde opinião não tem um décimo do valor que ele é merecido. Quando o bicho pega mesmo aqui na economia, quem é que carrega esse Brasilzão nas costas, hein? Quem? É o setor do agronegócio, Faça chuva, faça sol, eles estão ali dando duro para abastecer no nosso país e não tem mesmo o valor que deveria ter, tá? E além do mais, de vez em quando aí a gente se depara, com autoridades falando asneira, desmerecendo esse setor. Mas vamos deixar isso de lado, E antes de apresentar o nosso convidado, quero pedir a vocês que sigam a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes, e também se inscrevam lá no canal do YouTube, 4Ls. Deixe o seu like, isso é muito importante pra gente, isso fortalece muito o nosso canal. Não deixe, de ativar o sininho lá para vocês receberem as notificações das novidades do nosso canal. Tá vindo muita coisa boa por aí, tá, gente? Vamos apresentar o nosso convidado, Seja bem-vindo, professor Derli. Que honra, que prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, para a gente bater esse bate-papo assim, gostoso. Ô, Rodrigo, para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite da 4Ls Filmes. É importante a gente divulgar e trazer informações novas para que possa esclarecer o nosso povo. Eu fico muito feliz desse canal que você está criando e desejo, de antemão, muito sucesso. Eu queria destacar que a 4Ls tem um apoio da MV Digital. Você que quer dar uma revigorada na sua identidade visual e precisa de alguém para gerenciar suas mídias sociais, isso tudo é com a MV Digital, a empresa lá do nosso parceiro Marquinhos. Valeu, Marquinhos Vidal. Um grande abraço, hein? Professor, antes de fazer a primeira pergunta, vou falar, quem que é o professor Derli? Professor Derli José Henrique, professor titular do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, UFV, Diga-se de passagem, a mais linda do Brasil. Professor, você tem doutorado, doutorado, pós-doutorado na área de melhoramento e ecofisiologia vegetal. É curador do Banco de Germoplasma do Departamento de Agronomia e quer construir um banco também de germoplasma da cannabis, é isso mesmo? É isso mesmo. Como você está vendo aí, tem um tempinho de estrada, Hoje eu tenho 31 anos de casa na UFV. Eu sempre digo que é uma experiência feliz, eu aprendo muito, procuro fazer sempre o meu melhor e trabalhei sempre na área de melhoramento e ecofisiologia. Fiz doutorado e pós-doutorado nessa área. Desde 2000, eu chefio o Banco de Germoplasma. Então, era Banco de Germoplasma de Hortaliças do Departamento de Agronomia, hoje. Mas aí, acabando que nós evoluímos com as nossas pesquisas, passamos para Banco de Germoplasma do Departamento, E hoje o nosso banco está integrado no Banco de Germoplasma do Brasil. Então, nós fazemos uma linha de trabalho única, onde nós temos mais de 30 espécies e nós temos mais de 13 mil acessos. E no momento, como você falou, eu estou numa empreitada nova, talvez um pouco mais difícil, que é montar um banco de germoplasma de cannabis. A nossa ideia, então, seria concentrar aqui em Viçosa pesquisas associadas à variabilidade genética da espécie para o Brasil. Ô professor, esse é um assunto muito polêmico, Assim, polêmico para uns, para outros não. E em cima dessa polêmica que causa esse assunto, eu te pergunto, por que mexer nesse vespeiro? Não, isso é bem interessante. E essa semana saiu uma reportagem e essa reportagem foi lida por muitas pessoas e eu participo de uma associação, na verdade eu sou um dos sócios fundadores da Associação Brasileira de Recursos Genéticos e diversos deles vieram me contactar. Derli, você está entrando numa área muito confusa, o que está havendo? Mas é verdade. É uma planta que ela causa um certo problema desde 1940, quando houve a proibição, mas, por incrível que pareça, eu
Eu comecei minha graduação na UFV em 1981. E em 83, eu peguei na Biblioteca Central um livro sobre cânhamo. O cânhamo é justamente cannabis sativa sem o princípio ativo THC. Ou seja, já naquele período eu já estudava alguma coisa, mas que esse livro depois desapareceu com a proibição. Mas o que acontece? O que me levou para essa espécie? O que me fez tentar vencer e lutar com tanta dificuldade, especialmente do ponto de vista judicial? O que acontece é que essa planta ela tem diversos princípios medicinais e industriais. Eu, inclusive, advogo a ideia de que nós estamos diante de uma nova commodity para a agricultura brasileira, em função do número de produtos que nós temos. Né? Só para que você entenda, só na área industrial, a nossa expectativa é de algo em torno de 5.000 produtos. Se você trabalhar com a parte industrial medicinal, industrial têxtil, industrial de construção civil, nós já vamos para algo em torno de 25.000 produtos. Então, o Brasil não pode abrir mão de uma commodity tão forte como essa. Tão forte no sentido de atender ao público, como você abriu dizendo da força do agro, mas também como planta para fazer a recuperação de solos, ou seja, para trabalhar para um próximo cultivo, como uma planta companheira. Então, nós temos diversas possibilidades e foi isso que acabou me trazendo, me entusiasmando por essa planta. Professor, quais que foram os trâmites que você e a UFV tiveram para conseguir autorização para fazer o plantio da cannabis? Porque o plantio da cannabis no Brasil, ele é proibido, se não me engano, desde 1940, correto? Na verdade, ele é proibido desde 1936, mas o edito presidencial, né, assinado por Getúlio Vargas, foi em 1940. Então, a gente considera, em termos oficiais mesmo, 1940. Agora, o que acontece? Eu tive uma liberação e agora eu estou pleiteando uma outra liberação e mais ampla. Na primeira liberação, qual foi o primeiro processo que nós montamos, né? Nós tínhamos toda uma estrutura, escrevemos um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, nós tentamos primeiro uma liberação via Anvisa, que é a agência reguladora. Essa agência nos negou, dizendo dos princípios de segurança, e aí nós fizemos via justiça comum. Né? Então, advocacia, juiz, toda a linha da justiça brasileira até termos a liberação. E hoje a gente está trabalhando para uma liberação mais ampla. Porém, no momento, nós estamos esperando que a Anvisa mude o seu parecer e, nesse caso, então, nós estamos com o processo já todo estruturado, já encaminhamos para a Anvisa e esperando que a própria Anvisa nos libere e também nos apresente todos os requisitos legais para o cultivo em bases legais e científicas. Professor, para aquela pessoa que não entende nada, existe alguma diferença entre a cannabis e a maconha, a droga em cigarro consumida? Existe sim, mas são diferenças químicas. Quando você pensa em maconha, que internacionalmente, e esse nome foi divulgado pelos Estados Unidos, ela é conhecida como marihuana. Quando nós estamos tratando dessa planta, maconha ou marihuana, nós estamos falando de uma planta que ela tem uma alta concentração de THC. O que é THC? Tetrahidrocannabidiol. Esse é o principal elemento que causa aquilo que as pessoas vão chamar de barato, né? Que o sujeito fica, que ele viaja, que ele sonha e que depois ele tem muita fome e dá a famosa larica. Quem vai causar isso é o THC, ok? E também a estrutura, a planta medicinal, ela tem um teor de THC, só que nesse caso nós vamos trabalhar nos limites de segurança.
No Brasil, especialmente para crianças, nós já temos um limite, que é o limite de 0,3 de THC. Acima disso, já passa a ser uma planta que ela deve ser dosada e passa por uma recomendação médica. Mas então, só nesse momento, o que eu gostaria de fazer a distinção para você? Se você olhar uma planta no dia a dia, eu tenho aqui uma planta de cannabis. Se essa planta tem ou não THC, você não consegue identificar. Por quê? Porque essa é uma substância química. Agora, há meios químicos e bioquímicos que nos permitem separar se essa flor veio de uma planta que tem THC ou se ela não tem THC. A planta que as pessoas, ou a parte da planta que as pessoas mais utilizam para fazer o cigarro é a flor, porque a flor nós vamos ter os tricomas e esses tricomas são os grandes produtores de óleo e eles utilizam o cigarro por quê? Porque, na verdade, esse THC ele vem de uma forma não ativada e aquele calor da brasa ativa esse THC. Professor, fala pra gente como é feito na prática a pesquisa da cannabis. A pesquisa da cannabis, ela, de um certo ponto, ela é igual a qualquer outra planta, como planta produtora de óleo. Né? Eu trabalho com abóbora também, eu sou gestor do banco de germoplasma, eu trabalho com tomate, eu trabalho com pimenta, eu trabalho com abóbora. Tanto pimenta quanto abóbora, o princípio ativo são óleos. E cannabis, o princípio ativo é óleo também. THC e CBD são óleos. Só que no caso da cannabis, essa maior concentração de óleo, como eu te falei, ela acontece nos tricomas, nas flores. Então, o que a gente faz? Nós vamos plantar, nós vamos avaliar o desenvolvimento, a velocidade de crescimento, que é aquilo que a gente chama de precocidade. Nós hoje estamos definindo já um conjunto de características que me permitem separar, identificar plantas, porque eu, como curador, a gente busca fazer essa separação, uma separação didática. Os diversos tipos são, inclusive, numerados, e é assim que a gente faz. E além dessa parte de medição de coloração, tamanho de flor, diâmetro de caule, altura de caule, quantidade de raízes, no caso da cannabis, a gente coleta também esse óleo e faz uma análise bioquímica. Nessa análise bioquímica, o que eu quero? Eu quero saber que quantidade de óleo que é produzida e quais os componentes que cada planta possui. Então, nesse conjunto de características agromorfológicas, ou seja, simplesmente de forma para a agronomia, e mais características bioquímicas, juntando esses dois conjuntos de características, eu separo as diferentes plantas e tenho, por interpretação, a possibilidade de inferir a questão genética da planta. Ou seja, onde é que eu tenho plantas com uma genética que vai me dar uma maior concentração de THC ou plantas com uma genética que vai me dar uma maior concentração de CBD. Sim, professor, como toda a droga, né, deve ter assim, algum efeito colateral. Esses efeitos já são assim, conhecidos? Rodrigo, quando você fala droga, você está referindo a qualquer substância química que afeta o metabolismo do ser humano, por exemplo. É isso? Sim, sim. Obrigado. Porque cibalena é droga também, né? Sim, sim. Melhoral é droga também, novalgina é droga, não é isso? Sim. É importante a gente entender isso, porque o que causa problema não é o uso dessas substâncias, mas sim a quantidade que você utiliza. Né? Eu fiz questão de tocar nesse ponto porque as pessoas esquecem desse detalhe. Quando você vai tomar um remédio para pressão, aquilo é uma droga. Se você tomar 15, 20 comprimidos, você vai se intoxicar. Então, no caso da cannabis, vai acontecer exatamente a mesma coisa. A cannabis, hoje nós temos uma série de características positivas, tanto o THC quanto o CBD. Agora, qual é o problema que eu te falo? O problema que eu te falo é qual é o limite de THC que você pode utilizar. E que quantidade que você vai utilizar por dia. E outra coisa,
Quem é você? Isso é uma coisa que ela é bastante complexa para a gente entender. Eu tenho 62 anos. E no último grande congresso, foi chegada à conclusão de que, para o indivíduo adulto, ele precisa de fazer uma reposição com canabidiol. Por quê? Porque o nosso organismo vai cada vez mais produzindo menos aquilo que nós chamamos de endocannabinol. Endocannabinol. Perfeito? Então, cada vez mais eu tenho que utilizar essas substâncias. Agora, se você pegar um jovem lá de 15 anos, 20 anos, esse camarada produz tudo o que ele precisa de endocannabinol. Se ele ainda vai utilizar em grande quantidade o THC, esse THC acaba se transformando naquilo que você chamou de droga, ou seja, em excesso, sai fora do controle. Então é muito importante a gente entender que a administração do THC, a administração do CBD, ela deve ser feita por um profissional competente. E esse tema do assunto droga não é um assunto que me deixa muito à vontade. Por quê? Porque ele passa pela questão de segurança. E eu não tenho treinamento nenhum nessa área. Então, inclusive, quando eu comecei a trabalhar, diversas pessoas da área medicinal me procuraram, da área industrial e também do uso adulto. Vieram me procurar. Professor, o senhor poderia nos ajudar na nossa bandeira de luta com relação à parte medicinal, com relação à parte industrial, não há problema nenhum. Nós estamos aqui para trabalhar, inclusive visando também a agricultura familiar. Aqui em Viçosa nós temos, inclusive, uma associação muito interessante nesse assunto. Porém, com relação ao uso recreativo, esse dito hoje uso adulto, aí envolve um outro viés, envolve um viés de uso não regulamentado, sem orientação médica, questões de segurança. Então, eu preferiria não entrar nesse assunto, mas gostaria já de deixar claro para você. Se você me perguntar, professor, o que o senhor acha do uso da cannabis como droga, no sentido que nós estamos pensando? Eu, particularmente, não aprovo. Não acho que esse seja o melhor caminho. Acho que a gente precisa de fazer diversas bandeiras de luta, não tenha dúvida. Não sou contra quem faça isso, mas eu, Derli, não faria esse uso. Mas o meu tema é cannabis medicinal e cannabis industrial. Para a grande empresa, para o empresário, para a agricultura familiar, para a dona de casa, pode me chamar que esse é o meu tema. Professor, como nós falamos no início, né, esse é um assunto muito polêmico, né? Então, eu queria saber, assim, como que foi recebido pela comunidade acadêmica? Como foi recebido esse assunto pela comunidade acadêmica e, especialmente, pelas instâncias superiores da UFV? Olha, logo assim que eu assumi que eu ia trabalhar, chefiar, coordenar esse projeto, que na verdade foi aprovado junto à FAPEMIG, eu escrevi esse projeto, eu entrei como coordenador e ele foi aprovado pela FAPEMIG. E aí nós resolvemos fazer um evento aqui em Viçosa. Foi isso. Eu estou te contando isso porque isso foi engraçado. E aí, automaticamente, se eu ia coordenar um evento, eu precisava de preencher os formulários relacionados para ter as liberações dos espaços. Fiz tudo isso como se fosse uma coisa qualquer, como milhares de outros que eu já fiz para tomate, para pimenta, para abóbora, né? E simplesmente fiz. E aí um diretor me ligou e falou assim, Derli, eu estou recebendo aqui um pedido de um espaço, mas é para trabalhar, fazer apresentação com cannabis. E tem o seu nome? Eu falei, é isso mesmo. Eu até tinha me esquecido. Eu falei, não, sou eu mesmo. É? Aí eu falei, e a propósito, já que você está entrando nesse tema, eu queria, além da aprovação para esse espaço, que a diretoria me ajudasse com recursos, porque eu estou com dificuldade de dinheiro.
Aí ele deu uma risada muito grande e falou assim, quanto que você está pensando? Eu falei, uns R$ 3.000. Ele falou, não, isso a gente consegue pensar em termos de material de consumo. Perfeito? Por que eu estou te contando essa história? Porque a acolhida foi muito grande. Eu nunca tive... Sim, é lógico que do ponto de vista pessoal, eu estou nessa instituição tem 31 anos. Né? Então, hoje, a grande maioria dos professores que estão na fase de professor titular, professor associado, são pessoas que eu trabalho com eles há 15, 20 anos. Perfeito? Então, eu tenho uma verdadeira amizade. Então, as pessoas passam por mim, riem, falam, e aí, professor maconheiro, como é que você está? E eu também respondo, mas, assim, do ponto de vista de receber uma discriminação oficial, uma dificultação, nunca. Eu nunca tive isso, até muito pelo contrário. Na primeira vez, na primeira liberação, eu precisava de uma carta da reitoria afirmando a seriedade da UFV para com o nosso trabalho. O professor Demétrios revisou essa carta no final de semana e me enviou num domingo às 7 horas da manhã, com o seguinte texto: Derli, dê uma olhada, veja se essa carta contempla todas as necessidades da UFV junto à Anvisa. E esteja certo de que a UFV é parceira sua junto à Anvisa em tudo o que for oficial. Então, diante disso, não há argumentação nenhuma. Eu nunca tive empecilho nenhum. E me lembro até, no último evento que nós fizemos, eu preenchi um documento errado, o professor Ambrósio, então pró-reitor de Extensão e Cultura, corrigiu para mim, colocou na posição certa e aprovou o espaço. E me disse, Derli, aprovei até sem que os demais pró-reitores tivessem analisado o processo em função do tempo. Ou seja, eu sempre fui extremamente bem acolhida. A nossa proposta hoje, ela só está caminhando dentro da UFV em função da seriedade e da liberdade que eu recebi. Peço a vocês, né, para seguir a nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, se inscrever no canal do YouTube, né, deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente, isso fortalece muito o nosso canal. E ative o sininho lá também, né, para receber as novidades que estão por vir nesse nosso canal. Professor, uma curiosidade agora. Dentre esses 25 mil produtos que o senhor destacou aí, qual que te chamou mais atenção? Eu estou rindo porque essa pergunta foi inesperada. Na verdade, Rodrigo, eu não vou falar do produto. Eu vou te falar de 2 produtos que me chamam muito a atenção. O primeiro é um produto para construção civil, é um tijolo. Ele é feito com a parte mais fibrosa do caule da planta. Na verdade, é um concreto feito com cal e essa fibra. Você produz um tijolo extremamente leve, só que esse tijolo é mais resistente do que o aço. Ele consegue ser uma barreira para o som. Ele é também uma barreira, ou ele é um isolante térmico. Então, a construção civil vai se beneficiar muito com esse tijolo. Essa questão de construção de casa para esses programas sociais, isso vai ter um avanço fantástico, um conforto de fato assim estudado, checado, e eu gostaria muito que esse produto fosse visto no Brasil. Agora, já que o tema é curiosidade, eu vou te comentar uma coisa. Eu estava em Praga, na República Tcheca, quando nós resolvemos, eu e minha esposa, procurar a igreja do Menino Jesus de Praga, que era muito falado quando eu era pequeno. E aí saímos procurando e encontramos a igreja, assistimos inclusive uma missa naquela oportunidade, mas em frente a essa igreja, do outro lado da rua, tinha uma loja enorme de produtos, acredito eu, como se fosse um armarinho. E eu entrei e comecei a ver os produtos. Dentre os produtos, o que eu encontro? Eu encontro um pacote de preservativo sexual com a folha da cannabis. E aí eu chamei a atendente e perguntei, isso aqui tem óleo de cannabis? Ah, tem, sim, senhor. E além disso, nós temos também a cera. Esse aqui é para a utilização
em casos de penetração, mas o senhor tem a cera também, que pode ser uma cera peniana. Eu falei, mas cera? Por que que usa óleo de cannabis nessa situação? E eu pensando simplesmente na questão de lubrificação e não tinha feito abordagem nenhuma mais. Ela virou e falou assim, não, mas isso aqui eu tenho uma prateleira de produtos de cannabis. E aí ela me levou num quarto um pouco mais reservado, talvez, ou umas escadas. Na verdade, fazia parte da mesma loja. E eu vi prateleiras e mais prateleiras de tudo quanto é óleo, preservativo, pomada, toda com interesse sexual. E aquilo me chamou muita atenção e eu fui estudar esse tema, mas isso eu vou te falar que assim, a gente tem pouquíssima informação. Mas há um autor que diz que o uso continuado de óleo ou de pasta de cannabis, tanto em pênis, vagina ou ânus, vai aumentar a quantidade de dendritos nervosos naquela região e aumentar a sensibilidade ao toque, reduzindo assim os problemas de frigidez masculina e feminina. Então, eu coloquei essa na lista de curiosidade, eu estou te vendendo basicamente pelo preço que eu comprei. Se você falar assim, professor, mas o senhor pode garantir? Falei, de forma alguma eu conseguiria isso. Mas, especialmente na Europa, existe uma indústria bastante grande associando o óleo e pomadas de cannabis com uma questão sexual. Uma outra coisa ainda nesse assunto de curiosidade, mas aí sim já tem muitas pesquisas, é a questão de cosmética, né? A Colômbia, por exemplo, é o grande país produtor de óleos com base em cosmética. Por quê? É um óleo que ele é muito hidratante. Então, se você passa no rosto, nos braços, mãos, mesmo em pequena quantidade, ele hidrata profundamente. E aí já tem uma série de pesquisas mostrando os grandes benefícios desse óleo. Mas, de fato, para preservativo foi curioso. Professor, eu acho que a gente ficaria assim o dia todo, né, só falando das curiosidades, né? Mas agora vamos falar um pouquinho em relação à planta. Hoje a gente se aproveita tudo, né? Se aproveita o caule, se aproveita a folha, a raiz, o fruto. Me fala um pouquinho, assim, qual que é a parte da planta, dessa planta, que te chama mais a atenção, o reaproveitamento dela? Não sei se essa é a pergunta certa que eu tenho que fazer. Não, todas as perguntas estão certas, certíssimas. A planta, de fato, a gente aproveita a planta toda, né? Você vai trabalhar com as raízes são ricas fontes de terpenos. Bom, eu tenho a liberação para a utilização, né? Eu tenho inclusive a indicação médica, eu sou usuário, eu uso o óleo como princípios terapêuticos para a correção do sono. Por que eu estou te explicando e começando dessa maneira? Até para deixar claro que à medida que eu fui estudando, que eu fui aprendendo, eu fui vendo a seriedade do uso. Só para que eu possa te contar com relação ao óleo, mas eu estou sabendo e eu vou voltar lá nas partes das plantas. Mas com óleo, quando eu comecei a utilizar, eu dormia uma média de 4 horas por noite, com 15 a 20 minutos de sono profundo por noite. Hoje eu estou dormindo em torno de 7 horas por noite, com 5 a 5 horas e meia de sono profundo. Mas o que eu utilizo? 5 gotas embaixo da língua na hora de dormir. Então, quando alguém fala de cannabis, para mim, eu estou imaginando o meu óleo, que fica do lado da minha cabeceira, né? 5 gotas embaixo da língua na hora de dormir. Ô, professor, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque claro. Isso aí me chamou muita atenção. Sim. Para mim adquirir esse óleo, como que eu faço? Meu sono é muito ruim. E você tocou num assunto aqui que mexeu muito comigo. Como, assim, se eu quiser adquirir esse óleo, como que eu consigo? Hoje o caminho oficial é você ter a liberação, né? Você com um receituário médico, com uma receita, com um encaminhamento, você pode ir em farmácias. Hoje o Brasil já é possível vender em farmácias. Aqui em Viçosa há farmácias que vendem o óleo.
Então, desde que você tenha uma receita, você consegue comprar. Hoje, o Brasil comercializa, então, óleo de CBD. A grande maioria do óleo que o Brasil comercializa, se não a totalidade, é basicamente produzido nos Estados Unidos. Mas o Uruguai também tem fornecido, porque no último ano foi liberada a utilização, a importação de flores. Então, o Brasil hoje está importando flores de cannabis, tanto dos Estados Unidos quanto do Uruguai. Mas o grande fornecedor hoje de óleo e flores é os Estados Unidos. Eu queria só voltar no assunto das partes da planta. Das partes das plantas. Sim. Então, a planta ela é utilizada como um todo, perfeito? Então, vamos lá. Raízes, fontes de terpenos. Inclusive, assim, tem plantas fantásticas. Eu fiz uma pomada em casa, que é uma pomada para dor, pegando raízes, você tritura essas raízes e você coloca em lanolina, por exemplo. Para dor é uma coisa fantástica. Dores articulares, em 10, 15 minutos aquilo desaparece. Lógico que isso tem que ser tratado depois. Então, vamos lá. Raízes, fontes de terpenos. No caule eu vou ter 2 tipos de fibras. Eu tenho fibras mais flexíveis, que podem ser utilizadas para fazer tecidos. Eu, inclusive, tenho camisas feitas com esse tipo de fibra. E você tem fibras mais curtas, que podem ser feitas para tijolo, por exemplo, para a construção civil. Nós temos as folhas, que também é uma rica fonte de fibras. E temos as flores. As flores é onde nós teremos os óleos, os canabidióis, o CBD e o THC, né? Ela é a principal fonte. Existe uma pequena concentração, uma pequena produção nas folhas? Existe, mas é muito pequena, né? A grande produção de canabidiol acontece nas flores. E o assunto que mais me empolga é com relação às sementes. Sementes de cannabis são ricas fontes de proteínas. Cannabis tem uma concentração e uma variabilidade muito grande de aminoácidos. É quase que o vegetal mais rico em aminoácidos, ou seja, é um produto que vai nutrir muitas pessoas e, além disso, ele é rico em diversos óleos de interesse medicinal, como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, imagina, eu digo que essa semente, se você prensar a semente de cannabis, colocar um pouco de mel, ela se transforma numa barra de cereais. Porque é uma riquíssima fonte de proteínas e óleos. A gente pode introduzir ela na nossa alimentação normalmente. Eu espero que sim. Quando eu digo para você que eu, de fato, advogo a ideia de que cannabis é uma commodity brasileira, eu estou pensando exatamente nisso. E, na verdade, o meu pendor social é muito grande. Eu fico pensando em todas essas nossas crianças recebendo uma barra de cereais rico em proteínas, rico em óleos de interesse medicinal. Você pensa bem? Essas nossas crianças felizes, aprendendo mais, estudando mais, dormindo melhor, com maior criatividade, nós teremos, de fato, um outro país. Ô, professor, você tem uma, assim, imagina o produtor rural hoje. Tem a liberação para fazer o plantio, tudo, para os fins medicinais. Você imagina que esse produtor rural, ele vai ter qual que é o tamanho do benefício que o produtor rural vai ter hoje, se caso liberasse o plantio para comercialização? Rodrigo, você está entrando num assunto que eu vou me permitir 2 segundos de fala sonhadora, tá bom? Sim. Mas eu imagino que num futuro breve, o que eu estou dizendo de futuro breve? Num futuro de 10, 15 anos, as pesquisas com cannabis, que hoje nós estamos com mais de 2.000 artigos por ano. Quem falar que cannabis não tem pesquisa, está errado. No Brasil, nós temos poucas pesquisas, mas no mundo nós temos mais de 2.000 artigos ano. É muita coisa para estudar. Quase todos os dias eu estudo cannabis. Mas eu quero te dizer que daqui a uns 10, 15 anos, todos nós que estamos na fase adulta, todos nós vamos utilizar canabidiol.
Todos nós. Por quê? Nós temos o sistema endocannabinol. O que é o sistema endocannabinol? São substâncias que o próprio organismo produz, mas que têm exatamente o mesmo efeito dos fitocannabinóis, que são as substâncias que a planta produz. Então, nós que somos adultos, que alguns desses endocannabinóis nós já não estamos produzindo mais na quantidade necessária, sob orientação médica, nós poderemos, num futuro breve, utilizar o fitocannabinol para repor isso que o nosso organismo não produz mais. E eu gostaria, então, de chamar a atenção de que é sob orientação médica. Né? Eu sou agrônomo, eu sou melhorista, eu sou geneticista vegetal. O nosso grande objetivo, então, com o banco de germoplasma, por exemplo, é produzir uma planta que ela tenha uma produção regular e conhecida no Brasil, para que ela sirva de produto para que um médico possa fazer as suas orientações para a espécie humana. Agora, a sua pergunta, na verdade, foi com relação aos agricultores. Isto. Olha, eu tenho tido resultados ou conversas as mais curiosas. Ainda outro dia eu conversava com um rapaz que descobriu que quando os pássaros são alimentados com sementes de cannabis, eles cantam mais. Isso é simplesmente uma informação, tá bom? Eu gosto muito de separar a informação científica, a informação comprovada, daquela informação que eu recebi de um agricultor, embora eu creio e trabalho sendo as duas sérias, mas todas elas precisam de ser investigadas e analisadas. Mas eu quero crer que, diante da liberação e com os cuidados devidos, esse agricultor vai cultivar essa planta e vai produzir uma série de produtos. Só para que eu possa te esclarecer de onde que eu estou tirando essa informação, eu tenho contatos com um instituto de pesquisa no Paquistão. E por que eu tenho esse contato? Porque o Paquistão é a grande área da grande diversidade de cannabis e que não foi coletada, porque historicamente o Paquistão estava junto com a Índia, né? Ele se separa na década de 40, a partir daí o Paquistão vai para o islamismo, que coloca a planta como uma planta proibida, mas existe uma região do Paquistão, que é a região de montanhas, onde diversas comunidades, diversas cidades vivem, onde a única planta que de fato produz é cannabis sativa. E o que esses caras produzem? Eles vão produzir carne, leite, lã, eles vão produzir cordas, eles vão produzir remédios, eles vão produzir óleos, inclusive óleo diesel. Então, no Brasil, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. É muito ruim essa ideia do Brasil fazer a conexão direta. Cannabis sativa, droga, fora da lei, pessoa drogada. Isso é um assunto que, como eu disse, envolve segurança pública e ele precisa de ser analisado, ele precisa de ser estudado com a seriedade que merece. Mas a planta não pode carregar essa pecha. A planta tem N soluções positivas para esse país. É possível, inclusive, do ponto de vista de melhoramento, produzirmos uma planta sem o THC, onde a pessoa, se ela resolver fumar, o máximo que ela vai conseguir é uma tosse. Tá certo? Que ela, inclusive, pega pouco fogo. Então, é possível a gente chegar numa planta trazendo N benefícios para a saúde, benefícios comerciais, sem a questão psicoativa. Pessoal, estava esquecendo, queria agradecer o meu xará, Rodrigo lá da Profoto, que nos presenteou com essa bela caneca. Valeu, Rodrigo. Um abraço, tá? Brigadão, tamo junto aí, ó. Qualquer dia desses aí a gente vai trocar uma ideia. Professor, você toda hora está falando em THC, CBD, você já explicou um pouco isso para a gente. Você consegue explicar, assim, não tão cientificamente falando, para a pessoa se entender o que é? Porque a gente lê qualquer coisa que a gente está lendo, THC, CBD, tudo, e
talvez, assim, a gente tem pessoas que leiam isso e não entendem, não sabem o que é direito. Explica pra gente melhor, pro leigo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque esse é um assunto do efeito da droga, ou seja, da substância no corpo humano. Mas o que acontece? O THC é o tetrahidrocannabidiol. E o CBD, que são os dois mais conhecidos, né? O CBD, que é o canabidiol, esses dois eles foram, na verdade, descobertos e descritos pela primeira vez por um pesquisador, que é o professor Rafael Mitula, um pesquisador de Israel. E qual é a atuação desses dois? Tanto o CBD quanto o THC, eles fazem um princípio que nós chamamos de pós-regulado ou pós-moderado. O que é isso? Você tem um neurônio ou um conjunto de neurônios que eles estão superexcitados. E aí o que o THC e o CBD fazem? Eles vão lá, diante de receber esse estímulo, por isso que vem a expressão pós-regulado ou pós-moderado, né? E reduzem o grau de excitação desse neurônio. E o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, ele vai ter uma atuação mais forte, mais decisiva. Há quem diga o seguinte, que o CBD ele é o modulado e o THC é o incisivo. Então, dependendo da quantidade de THC que você injeta no seu organismo, ele reduz tanto a sua ativação neuronal que você fica meio lento. É aquele princípio, que é o chamado princípio psicoativo, é em função dessa atuação. O CBD, ele vai fazer isso? Vai, mas ele vai fazer de modos muito mais brando. Agora, a pesquisa mais séria no mundo hoje vai nos dizer que, na verdade, nós temos que utilizar combinações de THC e CBD em diferentes dosagens. Eu, por exemplo, tomo um princípio que é 5% de THC e 15% de CBD numa matriz neutra. Tá certo? Então, você tem aí, no meu caso, 5 de THC, 15 de CBD, somando os dois, dá 20. E 80% de uma matriz neutra. O que é matriz neutra? Pode ser óleo de coco, óleo de abóbora, né? E eu vou tomar essa mistura oleosa que eu vou colocar embaixo da língua para dormir, como eu expliquei para você no bloco passado. Então, é importante a gente entender isso. O THC, o que ele faz? Ele tem um efeito mais drástico. Ele reduz fortemente e rapidamente a ativação dos neurônios. Né? Então, se uma pessoa está entrando em crise, alguma coisa, o THC faz essa ação muito rápida. O CBD vai fazer a mesma coisa que ele? Vai, só que de modo muito mais brando e com um tempo muito maior. Professor, hoje, né, tem mães que conseguem autorização para fazer o plantio da cannabis, né? O que você me fala disso? Rodrigo, você tocou num ponto muito sério. Talvez o ponto que mais nos motiva a estabelecer a nossa pesquisa, que é a construção de um banco de germoplasma de cannabis no Brasil. É muito importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente fala de planta, nós temos metabolismo primário e metabolismo secundário. O que é o metabolismo primário? O metabolismo primário vai estar associado à fotossíntese, à geração de carboidratos, à utilização desse carboidrato, né? Então, são princípios que, se a planta não fizer, a planta morre. Perfeito? Isso é metabolismo primário. E nós vamos ter também o metabolismo secundário. O metabolismo secundário, ele vai estar associado à utilização dos carboidratos produzidos, à produção de compostos diferenciados. Só para te dar um exemplo simples, o que diferencia uma uva de um café? O que diferencia é o metabolismo secundário, porque o metabolismo primário, todas duas fazem fotossíntese.
utilizam exatamente o mesmo mecanismo. Agora, aonde que a uva vai alocar os seus carboidratos? Quais são os carboidratos? Ela vai produzir resveratrol, açúcares, uma série de outros. E o café vai produzir cafeínas e não sei o quê. Ou seja, o princípio básico do metabolismo de plantas, ele é o mesmo para as plantas C3, é o mesmo para as plantas C4, mas a alocação de carboidratos, que é o metabolismo secundário, varia de planta para planta. No caso de cannabis, isso vai acontecer de modo mais drástico, inclusive. Por quê? A produção de óleo CBD e THC é do metabolismo secundário. Ou seja, se eu vario tipo de solo, clima, duração de luz, temperatura, a planta pode variar não só a quantidade de óleo produzida, mas também a composição desse óleo. Então, o que eu quero explicar para você? Hoje, a Justiça Brasileira tem feito um trabalho com uma certa frequência, que é a liberação. A gente diz de mães porque a grande maioria desses processos são feitos por mães, especialmente mães com filhos com problemas, com epilepsia, autismo. Essas pessoas entram na justiça e conseguem a liberação para importar, plantar e utilizar de modo doméstico essas plantas. Perfeito? Isso está perfeito? Perfeito, não tenha dúvida. Essas pessoas precisam ter direito a isso. Os princípios farmacêuticos ou comprar na farmácia é muito caro e às vezes a pessoa precisa de uma combinação de canabidióis particular. Perfeito? Então a justiça está perfeita, não vai crítica nenhuma aqui a isso. Porém, o grau de conhecimento de informações científicas agronômicas oficiais, confiáveis no Brasil, é muito pequeno. Então, basicamente, essa pessoa compra esse material e ela pode simplesmente, com o conhecimento leigo dela, tentar cultivar, como já aconteceu com a gente. Nós compramos uma semente da Espanha. No catálogo da empresa espanhola dizia que ela tinha 0 de THC e quando nós cultivamos no Brasil, nós percebemos 3 de THC, em função da variação de temperatura e luminosidade. Então, é uma coisa muito séria. É com grande frequência que eu recebo pessoas relatando que se sentiram os efeitos do THC, sentiram paradas e com muita fome e depois queriam usar continuamente, quando na verdade o princípio era outro. Então, é por isso que hoje nós estamos nessa grande bandeira de construir um banco de germoplasma de cannabis no Brasil, de cultivar essas plantas, de caracterizar essas plantas e informar, olha, a planta fulana de tal, quando cultivada no Brasil, ela tem um ciclo tal, ela produz tanto de flores, essas flores vão produzir tanto de óleo e esse óleo tem aproximadamente a combinação tal. Porém, de modo seguro para o Brasil, para que as pessoas possam utilizar, sejam elas mães, pequenos agricultores, agricultura familiar, agricultura industrial, para que essas pessoas possam fazer um uso seguro, cientificamente correto. Professor, você acabou de falar aí que o óleo é muito caro. Em cima disso, eu queria te perguntar, hoje, qual que é o preço atual do óleo hoje? E você acredita que com esses avanços da pesquisa, pode baratear esse óleo? Assim, varia muito, né? Preço de mercado é muito difícil e eu compro de uma associação que eu faço parte, né? Então, eu compro eu tenho um preço subsidiado. Mas, hoje, um vidrinho com 30 ml está custando aí na casa de entre 250 até 350 reais. Embora você vá utilizar 4, 5, 8, 9 gotas por dia, eu acho isso muito caro. Por isso é que diversos municípios, alguns estados, já estão liberando para que o SUS forneça o óleo de canabidiol, desde que a pessoa entre com os processos associados. Mas eu acho, sinceramente, caro. Professor, você vê o Brasil
num futuro próximo e como eu falo, como um grande potencial nessa cultura da cannabis? Suas perguntas me provocam, sabe, Rodrigo? A sua sorte é que eu falo pouco, né? Estamos aqui para isso mesmo, professor. Mas é uma questão, foi o que eu disse da questão da commodity, né? Nós já passamos um verdadeiro milagre, que é a questão da produção da soja, né? O Brasil hoje, de novo, mais uma safra, ele é o primeiro produtor de soja do planeta, e uma produção muito séria, uma produção muito respeitável e que a gente tem que elogiar muito, mas nós temos também a produção do algodão, nós temos a produção do trigo. Então o Brasil vem crescendo muito e nessa mesma toada isso pode acontecer com o Brasil. Aproximadamente 72% do território brasileiro pode ser cultivado com cannabis. Ora, isso me dá uma liberdade de trabalho, uma liberdade de climas, de solo, de temperatura, de luminosidade. Isso vai permitir com que o Brasil seja, de fato, um grande celeiro de cannabis para os mais diferentes produtos para o mundo. Então, eu creio, sinceramente, que a cannabis vai ser uma commodity brasileira. Professor, infelizmente, a gente está chegando ao final, né? Mas eu queria que você deixasse um conselho a esses novos pesquisadores, né, que desejam iniciar esse trabalho. Eu queria que você desse um conselho para eles. Eu penso que nós, enquanto pesquisadores, nós temos que avaliar aquilo que apresenta um possível risco para a sociedade brasileira. Imagino eu, Rodrigo, pode até ser que eu esteja errado, mas imagino eu que todos os institutos, vou falar da questão de ensino, pesquisa na parte agropecuária, que é o que mais me diz respeito. Mas quando você pensa em institutos, como é o caso da Embrapa, como Instituto Mineiro de Agropecuária, das universidades, eu acho que nós, pesquisadores brasileiros, eu sou um servidor público federal, professor e pesquisador, nós temos que fazer as pesquisas das substâncias que tenham efeito positivo, mas que tenham também riscos, para que a gente possa informar para a nossa sociedade o uso seguro daquelas substâncias. Então, eu acho que o nosso grande papel, e aí nesse caso eu vou te falar muito mais como curador de um banco de germoplasma, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o campeão dos megadiversos planetários. Isso não é um título vazio. Só para que você entenda, na foz do rio Amazonas há mais espécies de peixes do que no Oceano Atlântico. Entenda muito bem. Eu não estou falando que no Rio Amazonas tem mais peixe do que no Oceano Atlântico, mas eu estou dizendo que na foz do Rio Amazonas tem mais espécies de peixes do que no Oceano Atlântico. O que significa isso? Significa que nós somos um celeiro de grande variabilidade e continuamente o Brasil se vê roubado dos seus recursos genéticos. Por quê? Em função do desconhecimento. Nós, pesquisadores brasileiros, nós temos que arregaçar as mangas diante do risco, diante do desconhecido e começar a ter uma carta de produtos nossos, de espécies brasileiras, ou de plantas, como é o caso da cannabis. A cannabis não é uma espécie brasileira, mas uma espécie que venha contribuir significativamente para esse país. Então, esse é o nosso papel. Então, esse conselho eu daria. Pesquisadores brasileiros, pesquisem para que a gente possa informar para a nossa sociedade o uso seguro das mais diversas plantas, animais e outros princípios ativos. Perfeito? Além disso, nesse assunto, eu queria te pedir só um segundinho para agradecer, e você já tocou nesse assunto, a acolhida que eu tive dentro da Universidade Federal de Viçosa.
especialmente ao professor Demétrios, o nosso reitor, professora Rejane, a nossa vice-reitora, agradecer aos pró-reitores, agradecer os diretores de ciência. Sempre as minhas propostas foram seriamente acolhidas, avaliadas, né, discutidas nos campos com muita seriedade, e isso significa que é uma instituição séria. E é por essa razão que lá na década de 60, quando o Brasil não sabia nada de soja, é a UFV que vai abrigar as pesquisas com soja e que hoje nós temos essa pujança primeira do Brasil, né? Então, da mesma forma que na década de 60 nós abraçamos a pesquisa com soja, hoje, 2023, o Brasil, a UFV, abraça seriamente a pesquisa com cannabis. Isso é trabalho de uma instituição de pesquisa séria que quer dar reciprocidade para a sua sociedade. Por isso que é considerada, né, uma das melhores, ou, quiçá, a melhor do Brasil, né, professor? Professor, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um bate-papo, assim, descontraído mesmo. E a gente poderia ficar mais horas aqui, né, conversando, mas eu queria agradecer de coração mesmo. Espero poder ter mais uma oportunidade, trazer o senhor aqui de volta. Eu quero, então, Rodrigo, agradecer mais uma vez o convite da 4Ls Filmes, não é isso? Eu fiquei até sabendo que eu vou ganhar uma caneca, Rodrigo, é isso mesmo? Professor, a gente fazer pedido em público, né? A pessoa fica... É difícil negar, né, professor? Exatamente. Mas, olha, foi uma grande oportunidade, eu me senti muito à vontade, gosto disso, eu tenho feito muito essa questão de divulgação. Por quê, Rodrigo? Por incrível que pareça, nós estamos encarando muitas autoridades que tenham pouco conhecimento. Então, esse é o nosso momento agora de divulgar, de ampliar esse conhecimento, de falar, olha, cannabis tem N soluções. Há uma parte que ela envolve a questão legal, que envolve problemas, mas existem outras soluções fantásticas e a pesquisa pode ofertar ao país variedades sem o THC ou num nível de seriedade, de segurança que o Brasil exige. Então, eu agradeço muito a oportunidade da divulgação, me senti muito à vontade, gostei das suas perguntas e outra vez a gente tendo a oportunidade aqui estarei com todo prazer. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado. E, pessoal, fiquem ligados aí que vai ter mais novidade aí durante a semana, hein? Grande abraço.